O Morro dos Ventos Uivantes é um livro sobre vingança, mas não a simples vingança. É sobre uma vingança lenta, uma vingança mórbida, amargurada, que vai inclusive passar por gerações familiares dentro do livro. Esse romance gótico foi escrito na era vitoriana pela autora Emily Brontë e publicado em 1847. Infelizmente, a autora morreu um ano depois da publicação, mas isso não apagou sua memória. Muito pelo contrário, essa obra é tão boa que atingiu o patamar de clássico da literatura mundial. Caso não estejam familiarizados com essa história, eu gostaria de falar um pouco sobre o enredo, narrar alguns acontecimentos e, quem sabe assim, despertar o interesse de vocês por essa obra. Espero que gostem. O Morro dos Ventos Uivantes segue a seguinte ordem cronológica. Primeiro, ele vai narrar os acontecimentos do presente, introduzindo cenários e apresentando alguns personagens. E já na segunda parte, seremos transportados ao passado, apresentando novos personagens e desenvolvendo aqueles que já foram apresentados. E por fim, voltaremos ao presente novamente e ocorrerá o arco de encerramento da história. Nessa primeira parte, o narrador será o Sr. Lockwood, um inquilino que se mudou recentemente para a granja de Thrushcross, uma casa um pouco afastada das grandes cidades da Inglaterra, em uma região rural, porém uma casa muito bonita e uma região muito bonita também, principalmente no verão e na primavera. E a poucos quilômetros dali, na residência do Morro dos Ventos Uivantes, mora o Sr. Heathcliff, o senhorio, o locatário da granja, a quem Lockwood decide fazer uma visita. Essa segunda casa já tem um semblante um pouco mais gótico do que a primeira, e como você deve ter notado, o título do livro não revela o nome de uma região, mas sim o nome de uma propriedade, onde ocorrerá grande parte da trama de vingança. Bem, ao entrar na casa, Lockwood percebe que o ambiente ali é um pouco estranho, pois não há nenhum tipo de gesto de cordialidade com a sua chegada. Tanto os moradores quanto os funcionários possuem caras fechadas, e os cachorros aparentam não querê-lo ali. Para ser sincero, até mesmo a porta parece querer expulsá-lo daquele lugar. Mesmo assim, Lockwood ignora essa situação e troca algumas palavras com seu locatário, que também tem um comportamento ríspido com respostas curtas e secas. Apesar disso, no final da visita, Lockwood decide voltar ali no dia seguinte. Cumprindo essa promessa, ele volta no dia seguinte e, para surpresa de 0 pessoas, de novo ele é destratado pelos residentes. O senhor foi convidado para estar aqui? Se torna uma pergunta recorrente durante a sua visita. Mas nesse segundo dia acontece uma situação tanto quanto incômoda. O tempo naquela região muda de uma hora para outra e uma nevasca cai, fazendo com que Lockwood fique preso naquele lugar e tenha que jantar na casa, com aquela família extremamente desconfortável e ranzinza. E aí, só para apresentar os personagens para vocês, nessa mesa temos o Sr. Heathcliff, Catherine Heathcliff, que é nora do Sr. Heathcliff, e Ayrton Earnshaw, que é primo de Catherine. Depois da janta, incomodado com aquela situação, Lockwood até tenta apelar para que algum criado da casa o ajude a voltar para sua casa, mas é em vão. No fim, ele acaba tendo que passar a noite ali, em um quarto abandonado da casa. E é nesse momento que uma das cenas mais icônicas do livro acontece. Se liga. Enquanto tenta dormir naquele ambiente desconhecido, Lockwood escuta uns gravetos batendo na janela com o vento da nevasca e decide abri-la para tentar quebrar os galhos barulhentos. Mas enquanto faz isso, ele sente algo estranho em suas mãos. Uma mão fria gelada parece tocá-lo e puxá-lo, e uma figura de uma garota gélida aparece e sussurra: "Deixe-me entrar, sou Catherine Linton e já faz 20 anos que me perdi." Lockwood de início não entende muito bem a situação, mas nega a entrada daquele ser misterioso, que continua insistindo na entrada. "Deixe-me entrar, por favor." Com medo e sem conseguir se mexer, Lockwood grita e parece despertar de um pesadelo. Os gritos acordam o Sr. Heathcliff, que corre até o quarto e o amaldiçoa. Já de manhã, Heathcliff o guia até metade do caminho de casa, e assim termina a primeira parte do livro. Nessa segunda parte, acompanhamos o Sr. Lockwood sendo recebido em sua casa por Nellie Dean, sua governanta, e ele aparenta estar com fortes indícios de gripe por causa da caminhada na neve. Demonstrando preocupação,
Nelly pergunta o motivo de sua ausência e Lockwood explica onde esteve e pergunta a Nelly se ela conhece aquela família estranha. E é aqui que teremos uma troca de narrador. O que acontece é que Nelly era filha de uma empregada do Morro dos Ventos Uivantes e praticamente cresceu naquela casa, acompanhando e participando de todos os acontecimentos que levaram aquela família a ser daquele jeito. Vendo o estado do amo, que parece estar muito gripado, Nelly de bom grado faz companhia e aproveita para contar um pouco sobre aquela residência. Nelly começa sua história comentando que aquela casa gótica fora o lar da família Earnshaw, que era composta por um casal, Sr. e Sra. Earnshaw, e seus 2 filhos, Hindley e Catherine. Naquela época, a Nelly ela tinha a mesma idade do filho mais velho, Hindley. Um dia, o Sr. Earnshaw havia saído para uma viagem a trabalho e voltado 3 dias depois. Ao chegar de sua viagem, ele trazia consigo uma companhia, um menino descrito como negro, de cabelos escuros, sujo e maltrapilho, com a mesma idade de Catherine. Seu nome era Heathcliff. Ao ser questionado pela esposa sobre aquela presença, o Sr. Earnshaw explica que havia encontrado o garoto nas ruas de Liverpool passando fome e que agora ele faria parte da família. De começo, todos da família estranham o menino. A Sra. Heathcliff o trata com desdém, como se ele não fosse nada mais do que um empregado, e Hindley demonstra não gostar nem um pouco do garoto, agindo até com violência em algumas situações. Porém, Catherine, aos poucos, se aproxima dele e os dois viram melhores amigos. Cerca de 2 anos depois, a Sra. Earnshaw morre. Embora Heathcliff seja muito querido pelo Sr. Earnshaw, Hindley não tem o mesmo afeto do pai e fica ainda mais rancoroso. Com medo de que seu filho se torne um imprestável, o Sr. Earnshaw, que nessa época já não estava muito bem de saúde, decide mandá-lo para a universidade, onde ficará até a morte do pai. A morte do Sr. Earnshaw acontece poucos anos depois e será crucial para essa história, pois marcará o retorno de Hindley ao Morro dos Ventos Uivantes como herdeiro da propriedade e com uma esposa, chamada Frances. Bem, como eu havia dito antes, Hindley nunca gostou de Heathcliff, e nesse retorno à sua casa, o garoto passa a ser rebaixado a um criado, tendo que trabalhar no campo. Não só isso, mas Hindley também tenta de tudo para separar Catherine de Heathcliff, mas é em vão. Os dois são inseparáveis, e Heathcliff só aguenta tudo aquilo porque Catherine está sempre ao seu lado, fugindo com ele pelos campos e escapando da severidade de Hindley. Mas essa presença não vai durar por muito tempo. Um dia, após fugirem de seus afazeres, Heathcliff e Catherine saem para passear e encontram a granja de Thrushcross, onde vive a família Linton. Os dois sobem em um parapeito para bisbilhotar e, através da janela, conseguem ver Edgar Linton e sua irmãzinha Isabella. Os dois, em determinado momento, são notados pelos membros daquela família, e ao tentarem fugir dali, Catherine tem seu tornozelo machucado pelos cães da propriedade. Ela é levada pelos Lintons para ser tratada, e Heathcliff volta ao morro, contando tudo o que aconteceu a Nelly. No dia seguinte, Hindley é informado que sua irmã está sob cuidados médicos e que ficará ausente por 5 semanas. Durante essas 5 semanas, algo muda em Catherine. Ela se apaixona por aquele padrão novo de vida, onde todos a ajudam e a bajulam, e isso cria nela uma certa arrogância. Ao voltar para sua casa, Heathcliff é estranha e se afasta dela, deixando-a muito triste. E ela também já não convive com ele com a mesma frequência, e o julga grosseiro e ignorante. Os dois acabam brigando. Além disso, Edgar Linton passa a fazer visitas constantes a ela, apaixonado pela garota. Em uma noite, Catherine chama Nelly para conversar na cozinha e insegura informa que Edgar a pediu em casamento e diz que aceitou. Cat também admite que ama Heathcliff e que nunca contará isso a ele, pois os dois não podem ficar juntos. Cat não sabe, mas Heathcliff estava sentado na sala ouvindo tudo. Depois disso, o rapaz foge da casa sem ser notado em uma noite de tempestade. Catherine fica até às 3 da manhã esperando e chamando seu amigo no quintal. E por causa da chuva, contrai uma febre cerebral, doença muito grave com a recuperação longa e sequelas de estresse. 3 anos se passam e agora Catherine já está casada com Edgar e morando na granja de Thrushcross. Em uma noite de lua cheia, Heathcliff surge na presença de Nelly. Onde esteve nos últimos anos ninguém sabe dizer. Mas ele parece mais forte, mais bem vestido e aparenta ter ganhado muito dinheiro também. E é nesse momento de retorno que o Heathcliff vai proceder com a sua vingança. Primeiro, o Heathcliff decide fazer uma visita a Catherine, que o recebe muito feliz, deixando Edgar desconfortável com a sua presença. Ali, ele menciona que retornou ao Morro dos Ventos Uivantes como um inquilino,
e que poderá fazer mais visitas a ela de agora em diante. Alguns meses depois, é descoberto que Hindley, o atual dono do morro, está entregue aos vícios em bebidas e jogos, e também é descoberto que Heathcliff está bancando esses vícios. Não só isso, mas Heathcliff também incentiva o filho de Hindley, Ayrton Earnshaw, a odiar o seu pai por conta de seus vícios. Chega um momento em que Hindley fica tão endividado que o Morro dos Ventos Uivantes vai à hipoteca, e ele bebe tanto e sente tanto desgosto que morre de um coma alcoólico. Por causa da hipoteca, Ayrton perde direito à herança e Heathcliff compra a casa, herdando tanto o Morro dos Ventos Uivantes quanto Ayrton, que não tem como sair dali pois não possui nenhuma fortuna. Mas isso é só o começo, pois em uma das visitas à granja, Heathcliff descobre, através de Catherine, que Isabella, irmã mais nova de Edgar, está nutrindo paixões por ele. Eu não preciso nem dizer que o Heathcliff odeia a família Linton, e ele odeia Isabella também, e nega o amor dela. Mas ele começa a olhar de uma forma diferente quando ele percebe que ela pode fazer parte dessa vingança, porque assim ele poderá colocar a mão na herança daquela família, botar as mãos naquela casa. Além disso, casar-se com Isabella significa vingar-se de seu irmão Edgar, pois sua irmã foi toda a família que lhe restou depois da morte de seus pais, e Heathcliff tiraria isso. Em uma tarde, ao ficar sabendo de seus chamegos com Isabella, Catherine briga feio com Heathcliff, e Edgar se mete na briga tentando defender a sua mulher, que parece não querer sua ajuda. No fim, Heathcliff foge com Isabella para se casar com ela, mesmo sem amá-la. Lembra que eu disse que na primeira vez que Heathcliff fugiu, Catherine desenvolveu uma febre cerebral com sequelas de estresse nela? Então, esses sintomas retornam ainda mais fortes dessa vez. E mesmo com todo o esforço que seu esposo Edgar teve para cuidar dela, Catherine não resiste por muito tempo e morre 2 meses depois, enquanto dá à luz a seu bebê. A criança herdará o mesmo nome da mãe, Catherine Linton. E de verdade, isso é só um chorinho de toda a vingança que acontece nessa história. Para você ter noção, Heathcliff ainda fará algo muito pior com a filha de Edgar. Mas se eu for resumir todo o livro, esse vídeo ficará muito longo. O que posso dizer é que esse livro continua denso até as últimas 15 páginas. Mas depois disso, a escritora Emily Brontë traz um pouco de alívio a nós leitores, e os moradores do Morro dos Ventos Uivantes têm, enfim, um pouco de paz naquele lugar. Mas para saber um pouco mais sobre o final dessa história, você precisará ler o livro. Caso tenha gostado desse vídeo, por favor, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém. Além disso, aqui na descrição eu vou deixar um link de compra para o livro caso tenha interesse. E se você comprar por esse link, eu ganho uma pequena comissão, que me ajuda a produzir mais vídeos como este. Mas não se preocupa, isso não tem custo extra. É isso. Obrigado por assistir e até a próxima.